Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o Dom da Sensibilidade. Ele é o podcast do nosso canal Ame Sua Sensibilidade. E, como você já sabe, o canal é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e dicas. E neste novo formato, podcast, eu gostaria de tratar de um assunto que me foi sugerido aqui mesmo nos comentários do canal e que eu acho que é um assunto muito importante para a maioria de nós. E este assunto é a alta sensibilidade, os gritos e as argumentações. Como podemos lidar com isso? É um fato reconhecido que a maioria das pais gosta de calma e de tranquilidade. Conflitos de todo tipo nos produzem um verdadeiro mal-estar. A violência não nos faz bem e mais de uma paz simplesmente se bloqueia diante de cenas de agressão, principalmente quando elas mesmas estão envolvidas, seja de uma maneira, seja de outra. E qual é a causa deste bloqueio? Vamos supor que alguém está zangado com você e começa a gritar e a lhe ofender e a dizer palavras grosseiras. Numa situação como esta, ocorre uma série de reações quase simultaneamente em seu mundo interior. O tom elevado e os gestos agressivos lhe assustam, e isso pode lhe levar a um certo encolhimento interior. Você sente uma espécie de dor física, como se as palavras estivessem lhe ferindo. E, com o susto, se disparam os hormônios do estresse, principalmente a adrenalina, que tem a função de nos levar ao efeito de lutar ou fugir. A maioria dos altamente sensíveis tende a se esconder até a tempestade passar. Mas existem também alguns pais que têm a tendência a perder o controle e a reagir e começar a gritar de volta. Tanto o desejo de fugir quanto o impulso de se defender, mesmo com violência, são o produto de um bloqueio por sobrecarga de informação sensorial, possivelmente combinado com o medo e com a sensação de ser agredido. Isso gera uma espécie de curto-circuito emocional. Por conta deste curto-circuito, o que costuma acontecer à grande maioria das pais é a tendência a se fechar por completo e se tornar incapaz de reagir. A maior parte dos altamente sensíveis se sente paralisada, como se simplesmente tivesse perdido a capacidade de se expressar. Inclusive, muitas vezes, sentem-se como se não fossem capazes sequer de entender o que a outra pessoa está dizendo. Conseguem ouvir as palavras, mas não conseguem captar o seu significado. É como se houvesse uma névoa mental na sua cabeça. Entretanto, quando nós não reagimos durante um conflito, o efeito costuma ser o oposto daquele que a gente deseja. Ou seja, ao invés de fazer cessar o conflito, a falta de resposta da nossa parte pode fazer com que a outra pessoa fique ainda mais furiosa. Isso acontece principalmente quando a outra pessoa não é altamente sensível e não consegue entender o que está acontecendo. Nestes casos, ela tende a interpretar o silêncio como um ato de violência, como uma forma de agressão passiva, ou seja, como uma maneira de não lhe dar a atenção que ela está pedindo. Mas então, o que fazer? Como nós podemos lidar com estas situações de conflito e de agressão? Aqui vão algumas sugestões. E a primeira sugestão é a seguinte:
Faça com que a outra pessoa tenha clareza de que você a escutou e está procurando entender o seu ponto de vista. E também se comprometa a, juntamente com ela, procurarem uma solução para o problema quando vocês dois estiverem mais calmos. Você pode dizer algo assim: olha, eu quero ajudar, mas eu não consigo pensar quando alguém me fala nesse tom. E isso nos leva à minha segunda sugestão, que é estabeleça a norma de não gritar. Existem outras maneiras de expressar o descontentamento e cabe a você insistir para que a outra pessoa respeite esse seu desejo. A terceira sugestão é: mantenha a calma. Não responda da mesma maneira quando estiver fora de controle. Reagir impulsivamente só vai agravar a situação e você vai terminar se sentindo vazio ou vazia e esgotado ou esgotada. Para conseguir isto, conte até 10 quando se sentir agitado ou agitada. Faça uma pausa para poder tranquilizar-se e acalmar a resposta de lutar ou fugir. E espere até se sentir mais calmo antes de responder à pessoa que está zangada. Do contrário, ela vai descarregar ainda mais raiva sobre você. Enquanto respira e conta até 10, visualize como uma janela aberta pela qual o ar circula livremente. Da mesma maneira, visualize que a cólera e a raiva da outra pessoa passa através da janela aberta e não fica colada a você. Passa através de você e vai embora pela janela que está aberta e não fica grudada em você, na sua psique, nas suas emoções. E, por fim, e talvez a mais importante, saia. Abandone o ambiente se a outra pessoa não deixa de gritar ou lhe peça que vá embora. Não existe uma razão pela qual você deva aceitar uma situação que lhe faz mal e que lhe fere. Então, peça a outra pessoa que se expresse de maneira respeitosa, tanto na forma como no conteúdo. E, se ela se recusa a discutir desta maneira, será o momento de você analisar com clareza quais são os ganhos que você está tendo em manter esta relação desta maneira. Ok? Eu sei que é muito difícil para nós lidar com este tipo de situação. Por isso mesmo, eu insisto que a sua primeira providência deve ser a de evitar que o conflito se manifeste dessa maneira, tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa, ok? Bom, paz, este foi o primeiro podcast da nossa série O Dom da Sensibilidade. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. E, como sempre também, eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão, assina o canal, aciona o sininho e tudo mais. Mas, como sempre, também o mais importante, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que tem uma dificuldade enorme em lidar com conflitos, principalmente quando eles se tornam violentos, por favor, compartilhe este material e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigado por ter me ouvido. Beijos e muitas bênçãos e até a próxima. Tchau!